Olá, turma, tudo bem? Eu sou o professor Tiago Sintra e essa é mais uma aula de matemática do nosso canal Educação na Rede. Vamos lá? Hoje nós vamos falar sobre os números inteiros. Será que existem números antes do zero? Você já deve ter ouvido falar em temperatura abaixo de 0 graus Celsius. De fato, existem números abaixo de zero, antes do zero. E a gente utiliza esses números para representar temperaturas mais frias. Nós utilizamos esses números para representar um débito, por exemplo, um saldo negativo, uma dívida ao banco. Além disso, nós podemos representar esses números através da reta numérica. Observe na reta numérica que ao lado direito do zero nós temos os números positivos. Nós já vimos que os números positivos são nomeados como números naturais. E ao lado esquerdo do zero nós temos os números negativos. Os números negativos e positivos é o que nós nomeamos como conjunto dos números inteiros. O conjunto dos números inteiros tem um símbolo, ele é simbolizado pelaquele Z. Ele é infinito, tanto para o positivo, ou seja, para mais infinito, quanto para menos infinito. Observe que do lado direito do zero nós temos os números positivos, que nós já sabemos que é o conjunto dos números naturais. Então, o conjunto dos números naturais estão contidos no conjunto dos números inteiros. Eles fazem parte do conjunto dos números inteiros. O conjunto dos números inteiros possui também subconjuntos, assim como vimos nos números naturais, que os números naturais têm como componente o subconjunto dos números naturais pares, dos números naturais ímpares, dos números naturais primos. Aqui nos números inteiros nós temos o Z com um asterisco em cima, que representa todos os números inteiros, exceto o zero. O Z com mais, que foram todos os números inteiros não negativos, ou seja, todos os positivos. Observe que se eu representar o Z+, ou seja, todos os números inteiros positivos, é o mesmo que eu representar o conjunto dos números naturais. Então, o subconjunto Z+, é igual ao conjunto dos números naturais. Temos também o Z com menos, que são todos os números não positivos, ou seja, todos os números negativos. E nós temos o Z asterisco, que são todos os negativos, exceto o número zero. Operações de números inteiros. Existem algumas propriedades importantes que nós temos que analisar ao falar das operações com números inteiros. Por exemplo, na adição, quando a adição tiver dois números com o mesmo sinal, nós operamos, ou seja, adicionamos, somamos e repetimos o sinal. Se o sinal for de menos, mas os dois números tiverem o mesmo sinal, nós também adicionamos, somamos e repetimos o sinal. Exemplo, 2 mais 1 é igual a 3 com sinal positivo. Por quê? Tanto 2 quanto 1 têm o mesmo sinal. Embaixo nós temos menos 2 menos 6. Observe que o sinal dos dois números são negativos, são iguais. Nós somamos 2 mais 6, que dá 8, e repetimos o sinal negativo. Na adição e na subtração, sinais iguais, nós somamos e repetimos o sinal. Quando os sinais são diferentes, como no exemplo abaixo, mais 2 menos 1, observe que o 2 e 1 têm sinais diferentes. Então, nós subtraímos e repetimos o sinal do maior número. Como o maior número é o 2, nós repetimos o sinal positivo do 2. Embaixo nós temos mais 2 menos 6, igual a menos 4. Como o sinal do 2 e do 6 são diferentes, nós subtraímos 6 menos 2, 4. E agora pegamos o sinal do 6, porque ele é maior do que o 2 e ele é negativo. Já na multiplicação e divisão, nós utilizamos a regra de sinais. Como que funciona essa regra de sinais? Mais com mais vai resultar em mais. Menos com menos vai resultar em mais com menos em menos e menos com mais em menos.
Observem que no jogo de sinais, sinais iguais vão sempre resultar em mais. Por exemplo, mais com mais dá mais e menos com menos dá mais. Já quando os sinais são distintos, diferentes, vai sempre resultar em menos. Note, mais com menos dá menos e menos com mais também dá menos. Vamos olhar agora os exemplos abaixo. Eu tenho menos 14 vezes mais 15. Primeira coisa que eu vou fazer é efetuar a operação, a multiplicação. 14 vezes 10, 140. E vou fazer agora o jogo de sinal da regra que nós acabamos de visualizar. Menos com mais dá menos. Sinais diferentes vão sempre resultar em menos. Segundo exemplo, menos 7 vezes menos 2. Vou multiplicar 7 vezes 2, 14. Observe que os sinais são iguais. Sinais iguais, pela regra de sinais, vai dar sempre positivo. Então, mais 14. Um exemplo de divisão, porque a regra é a mesma. Mais 12 dividido por menos 2, 12 dividido por 2 dá 6. Mais com menos dá menos. Sinais diferentes sempre vai resultar em menos. Essa foi mais uma aula de matemática do nosso canal Educação na Rede. Para ajudar vocês no processo de aprendizagem, eu estou disponibilizando alguns links na descrição do nosso vídeo. Assistam, vale a pena. Aguardo vocês até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!